Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer. Prazer é meu, agradeço por ter aceito o convite, tá? Saudades também, espero que vocês estejam bem aí. Sim, muito Vocês obrigado, tudo bem? estão no Eusébio aí em Fortaleza, né? Maravilha. Sim, estamos aqui. Como que tá a Estamos família? em lockdown. Lockdown. Como é que tá a família, pastor? A família vai bem, Leonora vai bem, os filhos, os netos. Graças a É, Deus, estamos bem, sim. maravilha. Bom, diante de todo esse desafio, né? É um bem adaptado, é um bem contextualizado, né? Entendi. É como o apóstolo Paulo diz, né? Aprendendo a viver contente, né? É isso, é isso. Maravilha. A gente tem conversado aqui durante esse mês, nós temos feito uma live aqui pelo Instagram sobre família no sábado, nesse horário, e no domingo também. Depois a gente grava e sobe lá pro YouTube da igreja. E nós já Eu conversamos. fiz uma visita, achei muito legal. E aí, durante esse mês, nós conversamos no sábado com vários pastores aqui da igreja, pastor Auxiliar, Eliseu, o Lucas, conversamos com o reverendo Piacente, conversamos com um casal também aqui da igreja, que estão noivos aí, e ele é seminarista e vai para o seminário. E aí conversamos sobre a família do líder, né? A importância da gente cuidar, né, desse assunto, sobre casamento, namoro. E sábado passado conversamos sobre relacionamento com os filhos. E hoje estou te dando esse pano de fundo porque hoje a gente conversa sobre o cuidado integral da família, encerrando esse mês da família, né? Dia 15 de maio, Dia Internacional da Família, um tema que a gente precisa constantemente estar conversando, não só durante esse mês. Tem grandes desafios durante esse mês, você deve estar acompanhando muito mais aí os desafios para as famílias cristãs e não cristãs, temáticas sensíveis, né? Por exemplo, quanto à violência doméstica, quanto ao abuso, né? Esse confinamento, ele tem um lado, e esse isolamento, ele tem um lado, talvez, que denuncia algumas questões que a família já vinha enfrentando, né? Então, a gente tem conversado. E eu quero introduzir esse assunto e agradecer mais uma vez, pela sua disponibilidade de estar com a gente. Muito obrigado mesmo. Mandar um abraço para tá? Para você que está acompanhando aí, vai acompanhar depois essa live. O pastor Fábio é pastor da igreja presbiteriana, atualmente mora em Fortaleza, trabalha com a Missão Oásis, ele é esposa, cuidando de família, de missionários, pastores, e nesse campo de família tem muita experiência. E eu agradeço pela caminhada que temos tido, de mentoria, de pastoreio, mesmo à distância geográfica, temos mantido aí, o que, como diz o R. Noah, existem pessoas que apenas se tornam amigos do coração. Então, agradeço por tudo que a gente já passou, né? Teve a honra de fazer o nosso casamento também, de nos acompanhar, eu e a Joelma. Então, fico muito feliz e confortável e estava muito ansioso por esse momento, né, para a gente conversar. Eu aproveito bastante e agradeço a Deus. Então, quero, na verdade, abrir. Normalmente a gente faz um bate-papo, mas fica à vontade, né? A temática é essa: cuidado integral da família em tempos de pandemia. E se você quiser falar aqui, abordar, estamos juntos aí. Maravilha. Um beijo para a Joelma e para os dois filhos. Devem estar homens, rapazes bonitos. Sim. Que beleza. A última vez que os vi estavam já crescidos, engrossando a voz. É verdade. É verdade. Muito bom. De fato, esse momento de pandemia que obriga, de alguma forma, nós temos ouvido muito a ideia por decreto, né? Então, obriga, de alguma forma, a obediência civil. É muito importante isso.
não somente para proteger-se, mas para proteger também os outros, e, sobretudo, dar um mínimo de condição àqueles que são responsáveis pelo cuidado de todas as famílias, que é o governo, se apropriar das condições necessárias para poder dar o mínimo necessário ao país em termos de saúde. Então, nesse período, tem alguns estranhamentos. Então, é natural que aqueles que estão acostumados, os filhos a irem para a escola, marido e mulher saírem de casa para trabalhar, não um número grande, poucos deles almoçam juntos, às vezes não dá tempo de tomar o café da manhã juntos. É verdade. E, de repente, isso começa por uma obrigação, por um decreto, acontecer. Então, começa a acontecer também alguns sentimentos de estranhamento nisso. Né? E aí, aquela tentativa de fazer acontecer a partir de dentro de casa, tem muitos desafios, e é em meio a esses desafios que a família tem a sua maior oportunidade, vamos dizer assim. E aí, isso vai além da família cristã, né? Isso extrapola a questão da família cristã. Por isso, reverendo André, esses fatores, essas doenças pessoais dentro da família, por exemplo, essas agressões à mulher, essas agressões às crianças, né? Então, de alguma forma, eles reúnem essas pessoas por mais tempo e possibilitam que isso também tenha mais chance de acontecer. Né? E, dentro disso, alguns sentimentos. Depois a gente pode conversar um pouco, responder algumas perguntas. Alguns sentimentos estranhos. Algo que, possivelmente, você que está me ouvindo nunca sentiu. Em alguns aspectos, mas agora juntos parece-me que isso é uma coisa nova. E é possível que não seja uma coisa nova. Uhum. É possível que você esteja sofrendo alguma pressão, né? Seja criança, adolescente, jovem, os pais, os avós, né? Principalmente esta separação abrupta do trabalho, das atividades que faz bem, que são gostosas, escola, estar com os amigos, descobertas. Essas coisas todas abruptamente foram tiradas. Né? Foram subtraídas. Então, de repente, você vai lidar com alguns sentimentos que você não sabia, que você sentia ou que você pensava, daquele jeito que pensa. E aí vem o grande desafio da família cristã, porque ela tem elementos que as famílias não cristãs não têm. Sim. Antes disso, é importante pensar. Deus deu a todos os homens e mulheres, a capacidade de receber pela graça comum quer dizer, é uma graça igual, que vai ser dada igualmente a todas as pessoas, né? Alguns atributos, algumas características, algumas qualidades do caráter dele. Então, bondade, capacidade de ser bom, de ser misericordioso, né? Então, esses dons naturais. Muitas famílias conseguem desenvolver isso, receberam isso como legado da família de origem, onde foi criado. Então, isso é legal. Mas tem muitos que estão na vida cristã, que vieram, e outros que nasceram dentro da vida cristã, que mesmo sendo cristãos não receberam tal legado. Então, aí fica aquela luta, né? Mas será que então eu não sou cristão? Será então que Jesus não faz parte da minha vida? Será que então eu não consegui entender bem a Bíblia? O que está acontecendo? Como que um cristão uma pessoa cristã como eu, pode sentir o que está sentindo? Pode pensar o que está pensando. Então, eu gostei da proposta do texto,
que o reverendo André colocou aí, que é de 1 Timóteo 5,8, que é a sugestão, é a responsabilidade de cuidar. E é interessante essa palavra cuidado que aparece aí, ela é, na verdade, é o seguinte, é que você deve pensar, e você aqui é cada membro da família, e olhar para o outro e começar a pensar um pouco antecipadamente o tipo de necessidade que ela tem, então eu vou começar a trabalhar para suprir essa necessidade, para prover. É claro que a provisão é divina, mas eu participo. Então é muito legal esse texto, é um texto muito rico para a gente trabalhar, e aí quem está ouvindo pode pegar lá e pode ler e pode deixar fluir um pouco aí alguns questionamentos, mas pensado com 1 Timóteo 3,4, que é dado ao presbítero, mas dizendo o presbítero ele deve ser um homem comum com as qualidades necessárias de um homem comum. Isto é, que estas bênçãos da graça comum sejam naturais nele. Para que ele, então, governe bem a casa. Para que ele, então, seja um exemplo de caráter. E esse caráter estimule os outros a fazer o mesmo. Então, aqui no Oasis, a nossa perspectiva com famílias tem sido de ajudar missionários, pastores e líderes que em quase todas as áreas, primeiro, morando fora do país, outra cultura, outra língua, vivendo com o dinheiro fora do país, um dinheiro brasileiro, que sempre vai ficando, sofrendo aí as mutações, muitos desafios, né? E, então, tudo isso faz com que esses sentimentos e estas emoções estranhas fluam naturalmente neles. Entendi. Então, eles vivem esse desafio o tempo inteiro. Eles ficam meio que quase diante dos acontecimentos do país onde ele está, e eles voltam para dentro de si mesmo, para dentro de casa, e ficam lá esperando o que vai acontecer. Então, eles vivenciam isso com muita intensidade. Mesmo sem a pandemia, né? Mesmo fora da pandemia. Então, a pandemia para eles lá não trouxe muita novidade, não. Na verdade é essa. Eles estão acostumados a isso, mas também sofrem bastante em relação a isso. E aí nós os ajudamos a transitar, né, da presença de Jesus, da possibilidade da presença de Jesus ser integral na vida dele, é a fonte, né, para todas as provisões, e eles tirarem dessa fonte que é Jesus, de um para o outro, e começarem a fazer a troca uns com os outros. Aí tem uma série de fatores emocionais, e aí, André, quero dizer uma coisa muito forte aqui. Uma boa tem voltado do campo uma estatística do número de pastores que deixam igrejas locais e que missionários que voltam do campo, seja no Brasil ou fora do Brasil, 35% deles que voltam ou abandonam. E desses 100% dos 35%, 25% é porque não resolveu situações vividas na família, na história familiar. Interessante. Então, olha como é importante esse tema. É muito importante. Então, quero parabenizá-lo pela coragem, pela ousadia de tratar disso, sobretudo à distância, mas é muito oportuno, e eu estou aqui para conversarmos a respeito, para trocarmos ideias e usarmos aí a riqueza da sua proposta do texto e vamos lá. Vamos tentar contextualizar isso às pessoas, à realidade delas. Você tá me ouvindo, né? Perfeitamente. Tá. Você estava falando, reverendo, pastor Fábio, né, como eu chamo, eu estava lembrando da trajetória desde a época que a gente começou em Fortaleza, da época Sim. que comecei a namorar, depois casei, se acompanhou todo esse processo. E, mais especificamente, o tema, acho que o percurso que
mesmo com as limitações, as dificuldades que eu tenho feito quanto ao esse tema da família, eu acho que tem a ver com quando a gente coloca isso como prioridade mesmo, né? Como assunto. E a gente não vai tratar apenas numa conferência ou no mês e vai se resolver. Isso nos acompanha o tempo todo. Os desafios são gigantescos, né? Então, eu acho que o que tem nos ajudado como experiência pastoral, percurso que eu fiz, é justamente essa questão da mentoria, sabe? Essa questão de a gente não ficar sozinho. Isso tem sido, na verdade, uma sombra, porque o desejo do meu coração sempre vai ser caminhar sozinho, né? Tipo assim, não, eu tenho vários, hoje em dia você tem vários materiais, você tem as escrituras, só que desafios que precisam ser compartilhados, e eu acho que conjuntamente com outras pessoas mais experientes, e aí eu vejo muito trabalho que você, Leonora, faz no sentido de caminhada, né? No sentido da gente perceber os sinais. Em outra live, no domingo, a gente conversou sobre os sinais que se acendem, mostrando os perigos que a gente está percorrendo. Estivermos atentos a esses sinais, né, seja com a esposa, na relação ali como núcleo familiar principal, né, com os filhos, com as demandas, né, que vão aparecendo, vão surgindo. Se a gente não estiver atento, e eu acho que a pandemia e essa situação que vivemos hoje, ela mostrou de fato como nós estamos, porque a nossa agenda corrida, ela camufla e esconde muitas coisas, né? Então agora chegou a hora da verdade. Então, realmente olhar para aquilo que talvez a gente estava levando aí com a barriga, tentando levar de qualquer jeito, e agora chegou a hora da gente realmente demonstrar, né, como é que a gente lida com essas questões da família. Na área da sexualidade, na área financeira, relacionamento com a esposa, relacionamento com os filhos de criação. Nós estamos aí com 2 filhos na pré-adolescência, outro na adolescência. Como que a gente lida com essa fase? Com aqueles que têm filhos pequenos, né? Então a pergunta que eu faço, o tema de cuidado é um tema que percorre as escrituras, percorre também toda a nossa história, porque existem muitas pessoas que não receberam esse cuidado paterno, materno, e enveredaram por caminhos tortuosos. É uma necessidade humana, desde quando se nasce, de ser cuidado, né? Então, como que a gente, na sua opinião, como que a gente pode, de forma assim, prática, lidar com essas questões do cuidado, né? Por exemplo, alguém que não foi cuidado, como que ele pode cuidar, né, agora mesmo, tendo sido alcançado pela graça de Deus, como que ele pode realmente cuidar? Se ele está errando no cuidado, como é que ele pode lidar com essa questão de forma prática? Sim. É preciso imaginar e avaliar que, em termos de sentimentos e de necessidades, às vezes ele se separa muito, faz uma dicotomia entre o gênero. Necessidades de mulheres, necessidades de homens. Não, estas necessidades emocionais, elas precisam ser consideradas dentro de um contexto. Por exemplo, você citou bem, quem não recebeu cuidado na infância? Não é? É possível que ele saiba mais sobre cuidado do que nós que recebemos bastante cuidado. Interessante. Então, é possível que ele tenha uma observação, um olhar muito mais real, mais prático, do que nós que não tivemos ou não passamos por tantas aperturas, ou não nos faltou tanto cuidado assim. Então, por isso que é importante contextualizar. É importante trazer para si e para o núcleo familiar. Né? Então, por exemplo, sonhos. Sonhos. Evidentemente, seus filhos estão lidando com o sonho hoje, um como pré-adolescente, outro como adolescente, mas é possível que esses sonhos não sejam sonhos de adolescentes ou de pré-adolescentes. Sejam sonhos reais. Então, é possível que o pai de família que estava
com o pé já entrando na porta mágica de realização de um sonho, tenha sido tirado. E todo aquele caminho que ele fez agora, ele teve que voltar e na sensação dele, ele vai começar tudo de novo. E ele não sabe se ele vai conseguir de novo. Alguns investimentos financeiros, investimentos de estudos e de tudo mais. Então, veja bem, isso acontece com a esposa, isso acontece com os avós. Né? Então, uma coisa simples, uma viagem dos sonhos que estava preparada e acabou. Uhum. Quem se casou ou quem queria casar, fazia aquele casamento e fazia aquela lua de mel que né, vai aceitar as circunstâncias ou não, vai esperar mais adiante. Então, percebe? Então, isso é muito importante levar em conta. Outra coisa que é importante levar em conta são expectativas. Mas qual é a diferença de expectativa para o sonho? Expectativa é quando você já está dentro, é quando você está dentro do contexto de acontecimento, não de sonho, não de possibilidade. Isso é importante. Por exemplo, uns gostam de um certo tipo de comida, outros não. Uns comem um pouco mais, outros comem um pouco menos. Uns sentem falta de chocolate, não dá para sair todo dia para comprar um chocolate. Parece coisa... isso é coisa... Não, isso faz parte das expectativas. E sabe, todo ser, organicamente, mente, coração, alma, tudo está envolvido nisso. E aí entra aquela necessidade de quantidade. O quanto eu preciso dormir, o outro precisa dormir menos, o quanto eu preciso descansar, o outro precisa descansar menos, o quanto eu consigo manter foco, o outro consegue manter menos. Isso tudo foi trazido para dentro de casa e agora com pessoas que têm esses aspectos bem diferentes um do outro, a despeito de fazer parte da mesma família. Sabe o que é? O que traz esse sentimento de estranhamento é o medo. Todos nós temos uma porção de medo. Uns alimentam mais o medo, outros alimentam menos. Uns lidam melhor com isso, outros lidam pior com isso. Então, por isso que Jesus coloca lá o Sermão da Montanha. Vou responder a sua pergunta melhor lembrando do Salmo 128. Uhum. Há poucos dias eu estava trabalhando numa live sobre o Salmo 128. Que interessante, né? A ideia é, você traz todos eles para sentar na mesa juntos, você faz um grande esforço para de vez em quando isso acontecer. Agora está acontecendo além do que eu posso dar conta. Além do que... A mulher dentro de sua casa, que cuida de tudo, da comida, agora ela já está cansada, ela está indo além do que ela pode dar conta. Entendeu? Então, os filhos agora estão tendo a oportunidade de conviver tão de perto com a mãe, com o pai, e consigo mesmo, tão de perto com as suas próprias reações, que está demais. Então, é fundamental que ajudá-los. Por exemplo, a questão dos sonhos, das ilusões. Gente, a Bíblia é o maior livro de autoconhecimento que existe. Essa é a grande oportunidade que você tem de se encontrar, de buscar a sua identidade. De entender por que você pensa assim e por que você não deve pensar assado. Não é que você não pode, você não tem como, o pensamento veio, mas agora ajudar os filhos, ajudar um ao outro. Fundamental isso. Outra coisa importante, não tire essa ideia de que crente não pode pensar isso, crente não pode sentir aquilo, crente é gente. O cristão, ele é gente. Ele vai sentir, vai pensar, e os outros precisam contextualizar esse sentimento que ele está expondo, ouvir um pouco mais e considerar um pouco mais. Aí vai lá para 1 Timóteo 3,4. O pai, né, o homem, é aquele que vai encontrar, vai fazer, vai criar esse ambiente, vai construir esse ambiente para que isso aconteça e todos possam crescer nesse contexto. E daí por diante. Então, perceba, as expectativas, as necessidades, as realidades pessoais. Então, é uma boa oportunidade
Porque o cuidado integral é a alimentação, é o dormir, é o tomar banho, é o descansar, é o trabalhar. Então, tudo isso faz parte do cuidado integral. As nossas emoções, elas são compostas. Uhum. Tem DNA? Tem. Mas, na verdade, também tem todas as características dos meus dons, daquilo que Deus me deu, para eu ser eu, diferente de todos os outros seres humanos. Então, isso é uma composição. Então, as minhas emoções são compostas. E aí, trabalhar isso de uma maneira a partir da realidade. Eu sempre gosto de dizer o que é real e o que é ideal. Né? O real e o ideal. Não dá para você correr atrás do ideal e esquecer do real. Você tem que partir do real. Então, que exista uma distância do real e que a distância para o ideal obedeça a mesma distância que você está do real. Encontre esse lugar, esse ponto de equilíbrio. Uhum. Você estava falando do cuidado dessas dimensões, em outras né? palavras, não tem resposta pronta, isso não tem receita. Não tem receita, E agora ficou mais nítido ainda que não tem receita. E, como você falou, o contexto familiar é muito peculiar, cada um vai lidar de um jeito, né? Cada um vai lidar de uma forma, bem característica. A impressão que eu tenho, observando a dinâmica da família, bem genérica, é no sentido de que há uma preocupação, quando se ouve essa palavra cuidado. Por isso que eu acho que o cuidado integral é interessante a gente perceber isso, porque envolve não só aspectos de recursos materiais. Talvez algumas famílias sejam focadas apenas no cuidado material. Por exemplo, eu tenho que dar uma boa faculdade para o meu filho, eu tenho que dar uma boa escola, eu tenho para que ele seja alguém na vida. Sempre essa perspectiva, né? E agora a gente se vê numa situação de que somos vulneráveis a ponto de estarmos sendo controlados por um vírus, praticamente, por uma situação de saúde. E aí, como que a gente faz com isso? Então, e outra coisa, o desafio da igreja de ser igreja, no sentido. A igreja, por exemplo, alguns papéis, eles começam a recair sobre a família. Por exemplo, a educação cristã. A Bíblia já mostra que esse papel da educação cristã começa no núcleo familiar. A igreja funciona como um complemento. Então, e agora mais ainda, existe para o sacerdócio universal, né? Todos os crentes, todos os cristãos, um exercício que nós podemos fazer. Então, podemos nos aproximar dos nossos filhos, para de fato caminhar com eles, esse sacerdócio. Mas aí parece que a situação ela não é tão simples como você falou. Pode ser que essa convivência, ao invés de ser uma convivência harmônica, né, ela tende a ser mais conflituosa do que harmônica, né? O sinal do pastor tá me ouvindo, pastor Fábio? Seu sinal. A tecnologia agora tem essas questões também. Vamos lá, estou ouvindo bem. Tá bom. Estou ouvindo. Então, como eu falava, né, existe esses conflitos práticos no dia a dia, né, onde a gente precisa sentar à mesa, conversar e analisar tudo o que está acontecendo ali no seio da família, colocar na mesa, né, de forma clara, objetiva, como que a gente pode lidar com essas questões. Então eu vejo duas questões que seria para você comentar. A questão dessa compreensão, de fato, do cuidado integral, né, da família, e a questão, por exemplo, como que a igreja pode, as famílias da igreja podem, de forma assim, relaxar. Eu digo, não, eu tenho acesso à palavra de Deus, eu posso sei lá, eu estou errando demais, eu estou falhando demais com a minha família, mas eu posso recomeçar, né? Eu posso recomeçar a qualquer momento essa caminhada, né? Se eu não cuidei até agora, se o meu foco do cuidado estava apenas em promover uma saúde ou uma condição favorável para o meu filho, não, eu quero ter outra perspectiva. Não sei se você entendeu o raciocínio. Entendi.
O raciocínio é o seguinte. O sinal está Tá me ouvindo bem? um pouco o sinal. Agora, pode falar, Bom, pastor. parece que voltou agora. Tá bom. Tô ouvindo. Essa ideia de igreja, de família forte, igreja forte, existem... Está cortando o sinal. Oi, André. Deixa eu buscar aqui um lugar melhor. Está cortando, sim. Está cortando o sinal. A tecnologia tem isso, é normal. Agora eu estou te ouvindo. Só não estou ouvindo a imagem, mas estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo nada. O sinal acontece. Que bom que você está aí. Se você tiver alguma pergunta, tá aí com a gente, pode fazer aqui no chat, a gente conversa direto com o pastor Fábio, tá? A ideia é a gente ir papeando, conversando sobre esse tema de cuidados. Obrigado, Léo. A internet tem dia que está, acho que é sobrecarga de lives, né, nesse momento. Mas a gente continua na tentativa aqui com o pastor Fábio. Acho que ele saiu. Que bom que vocês estão aí. Ele saiu, já ele entra de novo. E continuamos a nossa conversa sobre o cuidado integral. É importante a gente perceber a importância do cuidado integral com a nossa família, né? Aí ele entrou de novo aqui, deixa eu chamar. Vamos lá. Aguardando aqui. Ao vivo é assim mesmo, tá? Faz parte. Aê, maravilha. Maravilha. Serginho tá aí. Ô, Serginho, tudo bem? Saudades. Forte. Sopão. Vamos lá? Vamos lá, pode falar, professor. Vamos lá? Então, essa ideia de igreja forte, família forte, é preciso separar esta ideia da igreja instituição e a igreja que somos nós. Então, a família é um núcleo eclesial mais principal. Então, são esses núcleos, os núcleos eclesiais que formam a instituição, que fortalece a instituição. Então, uma instituição será forte na medida que esses núcleos familiares forem fortes. Eles serão fortes quanto? Na medida que eles conseguirem, e essa palavra que aparece aqui, essa palavra cuidado, na medida que eles conseguirem cuidar de si mesmos. Esse é sempre um desafio que o apóstolo Paulo faz para Timóteo, para os presbíteros, para os líderes da igreja. Antes de preocupar-se preocupe-se consigo mesmo. Entendi, não apenas com o outro, né? Antes de pastorear outros, pastoreie sua casa. Então, esse princípio ele é fundamental. E aí, é aí que os filhos vão ficar animados. E aí que ele vai conseguir criar bem os filhos da disciplina. Disciplina aqui é postura. Disciplina aqui não é regras, não são regras rígidas, não, é postura. Então, a palavra que aparece aqui nesse 5:8 de 1 Timóteo é postura. É o pai que tem uma postura de receptividade da presença, da imagem de Jesus, torna-se uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, isso anima os filhos, e quando o pai dá um sinal, os filhos dizem, é esse caminho aí que eu vou. É esse caminho aí que eu quero para mim. Então, é isso aí. Por quê? Porque os filhos lidam, como eu disse aqui, com seus sonhos, com suas expectativas, então, tem toda uma formação que ele é único. Ele não é igual ao pai, ele não é igual à mãe.
Ele não é igual aos avós, ele não é igual ao irmão dele ou à irmã dele. Ele é único. Então é muito importante entender essa igreja forte. Porque se o núcleo familiar é um núcleo de ajuda mútua, de cuidado mútuo, e aqui de novo eu quero lembrar que cuidado é provisão. Eu vou ajudando o outro a pensar, é o que nós fazemos aqui no Oasis. Sentamos com os missionários, pegamos as informações de como é o relacionamento familiar deles, como é o cotidiano deles, e ajudamos a pensar no contexto que eles vivem e qual é as provisões que cada um precisa e os desafiamos a trabalhar, a andar nessa direção. Mas qual que é o alvo principal? Gente, familiar, isso é fundamental. Amor. Deixa o amor para depois. Tá cortando um pouquinho o sinal. Ser justo. Mas... Oi? Tá cortando o sinal. Eu acho que eu estou ouvindo bem você. Agora eu estou te ouvindo, pode continuar. Voltou. Voltou? Tá bom, então. Todas estas qualidades do caráter de Deus na pessoa de Jesus. Perdão, graça, misericórdia, entendeu? Compreensão, tá? Paciência. Quando isso acontece no núcleo familiar, naturalmente o outro vai responder à necessidade minha da mesma forma. Então, não ter expectativa de perfeição do outro. Perfeito é a vida que nós temos em Jesus. Nós não somos perfeitos. A vida dele é perfeita, mas nós não. Então, isso que é importante pensar numa igreja forte para ter, uma família forte para ter uma igreja forte. Agora, ter uma instituição aí é pensar que o núcleo familiar é organismo, o núcleo familiar é o organismo. Oi? Alô? Estou tentando. Oi. Estou tentando acompanhar. Oi? Voltou? Oi. Tá bom. Ouvi, agora estou te ouvindo. Eu tenho entendido essa sua proposta, de fato, do cuidado. Muito bem interessante. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? E aí, só para terminar, para eu concluir aqui essa ideia, Pode concluir, pastor. Só para concluir essa ideia aqui, é o seguinte: a intimidade aqui é quando o outro pode ser ele. Dentro de casa, o filho pode ser o filho. Então ele pode ficar nervoso, chateado, às vezes fica agressivo, às vezes fica impaciente. Ele tem que ter liberdade de ser ele para ele se conhecer. E eu preciso dar esse espaço e ajudá-lo nisso aí. A aprender a lidar com isso. E vice-versa. Ok? Então, o núcleo familiar é o organismo da igreja. A igreja é o organismo. E a organização é a administração, é uma coisa externa. Tá bom. Tá bom? Então, precisa pensar isso dessa forma para não criar uma neurose de cuidado que é inatingível, de perfeição que é inatingível. Por isso nós usamos a expressão estar mais saudável do que menos saudável. Ninguém vai ficar plenamente saudável, ninguém vai ficar plenamente doentio. Tá? Entendi. É isso. Por isso que se falou da questão do contexto, né? Vai muito de identificar justamente esse contexto, né? Como que esse núcleo familiar lida com o seu contexto, com aquilo que é possível que aquela família lide, né?
tanto com as fortalezas, as coisas boas, digamos assim, as coisas ruins, difíceis, né? Com as fragilidades. Né? As fragilidades. Então, acho que reconhecer essas fragilidades pode ser um ponto de partida na conversa, né? de um possível recomeço da relação conjugal, relação com os filhos. Eu não sei se vai vir pergunta em relação a isso, mas é o seguinte: os que estão mais saudáveis precisam manter a consciência de que existe ajuda. Se não é capaz de oferecer, de prover todos os cuidados necessários para si mesmos no núcleo familiar, então existe o caminho da ajuda, do socorro. Né? Então, isso que nós temos ensinado os missionários. Então, se o filho está com dificuldade na escola, procure ajuda. Procure lá uma psicopedagoga, um psicopedagogo. Procura lá um professor. A dificuldade é em português, procura um professor para ajudar no português, na matemática. Se a questão é emocional, o filho tem dificuldades de construir sentimentos e tudo mais, vai buscar uma terapia para o filho. Hoje, no Oasis, por exemplo, nós cuidamos da família toda. Da esposa, do esposo, do casal e dos filhos. Então, nós temos terapeutas e conselheiros para os filhos. Pessoas que oferecem, que dá um abraço, por exemplo, a uma criança que o pai não é capaz de dar. Aí a criança diz, então esse abraço existe. Isso existe. Então, nós conversamos com o pai vai lá e aprende a dar o abraço, o filho diz, meu pai é capaz de me dar o abraço, existe. Percebe? Então, essa é a ajuda. É nisso que nós vamos ajudá-lo. Então, nós estaremos com eles e não por eles. Nós não vamos fazer por eles, vamos fazer juntos. Estar com eles e não por eles. Então, esse caminho da ajuda é fundamental. Por isso que Jesus deu o Espírito Santo, o Consolador. Amém. O abraço do Pai vem pelo Espírito Santo. A palavra que vem consolar vem pelo Espírito Santo. Né? Então, Jesus diz, olha, eu não vou estar mais aqui, mas o Consolador vai estar. No mundo vocês vão ter aflição, mas busquem ajuda no Consolador, ele vai estar lá. Essa ideia de ajuda é que a família precisa acreditar que existe. Se ela não estiver dando conta... Interessante, André, que a palavra consolação em inglês é blessed. Abençoar. Maravilha. Abençoar. Se eu não sou capaz de abençoar sozinho, eu preciso de buscar essa bênção, que está disponível para que a família receba o cuidado integral. Maravilha. E você concluiu perfeitamente. Acho que nós fizemos um percurso aqui de analisar as dificuldades que as famílias têm, a possibilidade do cuidado e a possibilidade da ajuda. Ou seja, para eu ajudar, eu preciso estar atento às necessidades, como você falou, tanto da esposa quanto dos filhos. Se eu não estiver atento, se eu estiver enfurnado com toda a minha atenção ali, apenas no meu trabalho ou nas minhas atividades, eu não vou conseguir perceber essa necessidade do filho, que se manifesta ali no dia a dia. Então, além da gente ter as escrituras a nosso favor, como orientação, temos outras redes que podem nos ajudar de forma prática a não caminharmos sozinhos. Isso. Por exemplo, se é o filho que precisa de um cuidado, e eu, como pai, que sou a expectativa dele e social, cultural e bíblica, eu, como pai, que preciso suprir aquela necessidade do filho. Por exemplo, se ele tem necessidade paterna, quem é que tem que suprir a necessidade? O pai. O pai. Se ele tem necessidade materna, quem tem que suprir? A mãe. Não vai ser a professora, não vai ser o pastor. Então, se eu não dou conta disso, eu é que preciso de ajuda. Então eu preciso buscar ajuda para eu conseguir dar ao meu filho aquilo que é ponto de partida, né? Então esse cuidado de si. Eu acho que ficou muito claro para mim essa ponto de partida. Para eu cuidar do outro, primeiro tem que cuidar de mim mesmo, né? Cuidar de si,
O ponto de partida. Isto. Nós falamos lá no início. Exatamente. É o ponto de partida. E aí, sabe, por exemplo, a esposa tem necessidades que só o marido pode suprir. Pelo menos devia ser só ele. O marido tem necessidades que a esposa só pode suprir. Pelo menos devia ser só ela. Agora, qual é o perigo? O perigo é que, se eu, como marido, não reconheço isso e não busco ajuda para que eu possa suprir a necessidade também da minha esposa, eu corro o risco que outro venha suprir essa necessidade dela. Porque, afinal de contas, tem muitas necessidades que são instintivas. Uhum. Elas são naturais. Elas precisam ser supridas. Não é se for possível. É como a fome, não é se for possível. Se eu tiver fome, não, eu terei fome. Acontecerá, né? Então, vai acontecer. Então, é esse cuidar de si, se cada um consegue ter essa dimensão e consegue receber essa ajuda, então a família vai ficar fortalecida. Então, a igreja como organismo vai ser fortalecida. Entendi. Muito bom, pastor. Muito bom. Eu acho que a gente encerra essa temática tão importante, né, com essa compreensão de que a gente precisa continuar cuidando de si, para cuidar do outro, né? E estando atento a possíveis necessidades que o outro tenha, sempre orientados pela palavra de Deus e também compreendendo que Deus tem colocado tantas possibilidades para a gente de ajuda. Então, eu acho fantástico a questão do trabalho que vocês fazem com os missionários, com os pastores, e que pode também ser estendido, e deve ser estendido essa questão para o núcleo familiar, para as famílias, ter essa percepção, porque hora ou outra nós somos líderes, né? São líderes, para né? líderes, são líderes, né? Para líderes. E a questão da mentoria, de não caminhar sozinho, de não deixar a coisa extrapolar. Isso, André. Muito bem lembrado, Reverendo André. Mentoria, exato. Acho que eu tenho que ter alguém a quem eu presto conta. E esse alguém me ouve empaticamente, responsavelmente e respeitosamente. Isso é fundamental. Eu tenho, por experiência, percebido o quanto isso faz diferença. Estamos aí caminhando para o final. Sabe o que vale o final? Eu diria com palavra final, para muitos, isso vai se tornar um calvário. Porque vai mexer com muitas questões pessoais e que ele acha que ele não vai dar conta. Mas sabe qual que é a importância de caminhar no Calvário? Porque lá no final tem a libertação. Lá no final tem a vida. Lá no final tem a salvação. Então vale a pena trilhar o Calvário, porque lá no final tem a resposta de salvação clara. Amém. Amém. Maravilha. Eu quero mais uma vez agradecer você que ficou com a gente aí até o final, agradecer muito ao pastor Fábio, para mim foi muito edificante, tem sido edificante, né? Espero que você que não esteve aqui com a gente possa acompanhar essa transmissão, essa gravação, que de alguma forma esse momento aqui possa abençoar a sua vida. Atenção, o nosso coração é que as famílias de fato sejam fortalecidas e, consequentemente, logo a igreja será fortalecida, porque a igreja é composta de famílias, né? Das famílias. Quero abraçar aqui, pode falar, verdade, André, André, os meus irmãos que estão saudando aqui, muita gente legal, que saudade de tanta gente aí que está aparecendo, muito bom, que bom que você está aqui participando conosco. Muito, muito legal. Muito obrigado. Beijo no coração de todos. Amém. Tem muita gente entrou aí, só de Fortaleza, aí, de Ceará. Foi muito legal, muito bom mesmo. Deixo o meu abraço aqui a Leonora, a sua família. Falando com o Joãozinho também. A gente ia fazer uma surpresa, ele ia participar aqui no começo, cantando 2 músicas, mas aí não deu certo. Ia fazer uma surpresa para você. Acontece, mas foi muito produtivo, muito bom mesmo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Então, depois você, se o pessoal quiser estabelecer as perguntas e você quiser mandar para mim, pode mandar, eu respondo com maior alegria, compartilho com maior alegria
aquilo que as pessoas querem aprofundar um pouco mais na conversa, farei isso Tá com a maior bom. alegria. Um grande abraço para todos aí, que Deus continue abençoando o ministério de vocês, o trabalho de vocês, que é fundamental para o reino de Deus, para cuidar das pessoas que estão Amém. aí na lida direto, tanto missionários, líderes e pastores. Amém. Deus continue abençoando as temporadas de vocês, que devem estar aí muito modificadas por conta da pandemia, né? Mas que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Exatamente. Tá bom? E a Joelma está aqui, né? Mandando um abraço também. A Sônia, do Rio de Janeiro, peço que orem Alberto por Chua, nós. acompanhando. Muita gente. Opa, abraço. Maravilha. Delícia. A tecnologia propicia isso, né? Então, essa possibilidade. Então, eu fico aí para responder as questões e também responder essas questões para aprofundar um pouco mais. Pode passar meu contato, tá fique bom. à vontade. Aí nós temos um prazer. Então, por favor, orem por nós, pelo ministério, orem pelas famílias dos missionários, dos pastores. Elas fazem parte do nosso objetivo, do nosso alvo e do nosso interesse. Deus te abençoe. Fica na paz, pastor. André. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Um abraço.